Fala investidor, eu sou o Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o Fundo Imobiliário CSHG Recebíveis Imobiliários, o relatório de julho de 2022, que saiu agora no começo de agosto, o HGCR11, então fica ligado aí até o final do vídeo para todas as informações. Bom, antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo, que ajuda bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. E bom, vamos aqui a algumas informações básicas sobre o fundo. O valor de mercado dele em R$ 103,42 ao fechamento desse relatório. O valor patrimonial por cota aqui de R$ 101,72. Então, fundo sendo negociado um pouquinho acima aí do seu valor patrimonial. O valor de mercado do fundo em R$ 1,5 bilhão. São 66 mil cotistas. Já comenta para mim aí se você é um cotista do fundo. A liquidez em bolsa no mês foi de R$ 72 milhões, o último rendimento aqui de R$ 1,20, o que gera um dividend yield aqui de R$ 13,90. O retorno do mês, a cota ajustada aqui é de 0,8% negativo. A alocação em ativos-alvo aqui por percentual do patrimônio líquido em 96,5%. E o LTV médio ponderado aqui 49,1%. Lembrando, o LTV quanto menor, melhor, porque aí o fundo tem mais garantias, digamos assim, com relação ao valor, né, que o CRI foi emitido, mas também, quanto mais retorno, muito provavelmente mais risco a gente tem. Bom, e aqui o comentário do gestor, então no dia 12 de agosto, ficou agendado aí o pagamento aos cotistas em 29 de julho, o valor de R$ 1,20 por cota, referente aos rendimentos de julho, e conforme eles adiantaram aos investidores no relatório de junho, eles iam trabalhar ao longo do mês de julho para restabelecer ao final do mês um patamar de distribuição de rendimentos que fosse, segundo a projeção da gestão aqui, sustentável ao longo de todo o segundo semestre de 2022, à luz principalmente da deflação esperada para os meses de julho e agosto. E realmente em julho a gente teve uma deflação. Assim, diante do resultado do mês e com base na projeção de resultados para o semestre, eles mantiveram aqui o patamar de distribuição recorrente de rendimentos de R$ 1,20 por cota, e ele deve ser mantido aí para os próximos meses aqui no segundo semestre. E esse cenário projetado contempla essa deflação do IPCA já ocorrida no mês de julho de menos 0,068%, uma deflação adicional próxima a menos 0,2% aqui para o mês de agosto e a manutenção da Selic em 13,75% ao ano até o final do ano. Então, eventuais alterações desses cenários para cima ou para baixo deverão ser comunicadas com antecedência aos investidores por meio dos próximos relatórios. Então, fica ligado aí no vídeo e no nosso canal, porque a gente vai trazendo essas informações para você. Então, aqui nesse cenário, contribuem aí para a manutenção do patamar de distribuição ao longo do semestre, que o fundo possui uma parcela relevante da sua carteira exposta a operações indexadas ao CDI, que deve continuar se beneficiando no cenário de Selic em 2 dígitos. O fundo possui um saldo relevante de inflação acruada, então R$ 1,77 por cota, que ainda não virou resultado caixa e deve funcionar aí como uma proteção para a manutenção dos rendimentos ao longo do semestre. E além disso, eles vêm para esse semestre outros resultados excedentes advindos de ganho de capital em CRIs ou fundos imobiliários, que vão poder contribuir positivamente para o resultado do fundo nos próximos meses. Aqui, durante o mês, a cota patrimonial ajustada por rendimentos apresentou uma variação de 0,4% positiva, que foi 37,3% do CDI no mês, impactada no movimento aqui de abertura da curva de juros real ao longo do mês. E em 12 meses, a variação foi de 11,6%, 122% aqui do CDI. Já a cota em bolsa ajustada por rendimentos apresentou uma variação de menos 0,8% versus 1% positivo aqui do CDI e 0,7% positivos também do IFIX. E a variação dos últimos 12 meses foi de 9,1% positivos versus 9,4% positivo do CDI e menos 0,4% do IFIX. Então, no mês de julho, houve um crescimento expressivo no volume de negociação do fundo em bolsa, atingindo R$ 72 milhões versus R$ 42 milhões em junho de 22. Então, ele quase dobrou aqui, apresentando um volume médio de negociação de R$ 3,4 milhões por dia versus R$ 2 milhões em junho. Ainda ao final do mês, o número de investidores aumentou para 66.487 versus 64.487 ao final de junho de 22, então eles ganharam exatamente aqui 2 mil investidores. E o fundo apresentou um resultado de R$ 16 milhões aqui, R$ 1,11 por cota, e ao final de julho detinha R$ 6,9 milhões aqui, 47 centavos por cota de resultados acumulados em semestres anteriores e ainda não distribuídos, além da inflação acruada, como a gente mencionou acima. E é importante notar que estão previstos resultados maiores ao longo dos próximos meses, de forma que no cenário atual, R$ 1,20 por cota seja mantido sem que haja necessidade de consumir resultados já oferidos em semestres anteriores,
e ainda não distribuído. Eles continuam animados aqui com o mercado de fundos imobiliários, enxergam boas oportunidades de aquisição de operações de excelente qualidade de crédito e com taxas e condições melhores do que observado há pouco tempo. Esse atual momento de mercado nos parece, para a gestão, né, propício aqui para novos investimentos, uma vez que o nível de competição está menor e as condições das operações estão melhores. Ainda do lado da originação, eles possuem hoje um pipeline de novas operações e volume aproximado de 550 milhões de reais em estágio avançado. E aqui é interessante a gente notar que o fundo não possui na carteira nenhum tipo de alavancagem, não pretende realizar operações compromissadas no curto prazo. Isso é interessante porque a alavancagem no momento de inflação alta e de Selic alta pode ser um problema. Bom, a carteira do fundo aqui, então, durante o mês, eles realizaram uma movimentação total entre compras e vendas na ordem de 23 milhões de reais, sendo que a alocação líquida total foi de aproximadamente 6 milhões de reais, de forma que o fundo encerrou o mês com 96,5% do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, versus 95,9% em junho. Bom, e quais foram as movimentações de julho aqui? Então, eles fizeram uma aquisição de 15 milhões aqui do CRI Bioceres à taxa de IPCA mais 8,25% ao ano. Esse CRI possui 15 anos de prazo com lastro contrato de locação atípico, cujo locatário é a Rizobacter, subsidiária local do Grupo Internacional Bioceres, que é negociado na Nasdaq aqui com esse código BIOX. E como garantia, o CRI possui a alienação fiduciária do imóvel logístico localizado em Londrina, no Paraná, um LTV aqui de 27,5%. A alienação fiduciária de cotas da empresa detentora do imóvel, uma cessão fiduciária do contrato de locação atípico com a Rizobacter, alienação fiduciária de imóvel adicional, um instrumento de garantia fidejussória pela Bioceres e uma fiança aqui da empresa proprietária do imóvel e de seus sócios, pessoas físicas. Também fizeram a venda e resgate antecipado do CRI Pulverizado Mauá em volume total de 2,4 milhões. Isso aqui foi um resgate antecipado integral, tá? A operação possui a taxa de IGPM mais 7,5% ao ano. Foi adquirida pelo fundo em julho de 2018 e gerou um lucro de 24 mil reais. Não é um lucro muito relevante, mas de qualquer forma é lucro. E as duas últimas aqui, a aquisição de 5,2 mil reais em cotas do fundo IRDM 11 via mercado secundário e vendas aqui de 6,4 milhões em cotas de fundos imobiliários que geraram um prejuízo de aproximadamente 94 mil reais. Não é um prejuízo muito grande, mas também, de qualquer forma, é um prejuízo. Uma composição de resultado do fundo aqui no mês de julho. Então, receitas recorrentes na casa dos 17, quase 17 milhões de reais aqui, receitas não recorrentes negativas aqui em 69 mil reais, como a gente viu lá aquele lucro com CRIs e os resultados aqui com fundos imobiliários. A renda fixa rendeu 564 mil reais, 17 milhões 493 mil reais de receitas, as despesas operacionais aqui na casa de 1 milhão e 200 mil reais, o resultado bruto aqui de 16 milhões e 200 mil reais. Eles distribuíram aqui 17 milhões aqui de rendimentos do HGCR 11, são 14 milhões de cotas, então deu aquele R$ 1,20 por cota. E como a gente pode ver aqui, em 2022, eles tiveram um resultado líquido de 103 milhões de reais, abaixo do resultado bruto aqui de 105 milhões de reais e abaixo também dos rendimentos, então eles distribuíram mais aqui do que eles tiveram de resultado líquido. Bom, como está a composição do patrimônio líquido do fundo aqui? 1 bilhão 200 milhões de reais em CRIs, 231 milhões de reais em fundos imobiliários, 52 milhões de reais aqui em renda fixa, patrimônio líquido aqui de 1 bilhão 492 milhões de reais, com 14 milhões de cotas aqui, R$ 101,72 por cota. Bom, então a alocação histórica aqui em ativos-alvo, tá? Então a gente saiu lá em agosto de 2021, 52% CDI, 47% inflação mais, e agora em julho de 2022 a gente está em 45% em CDI, 52% inflação mais, e tem um percentualzinho aqui em caixa. Uma classificação de risco aqui por percentual do patrimônio líquido, então a gente vê que AAA, AA+, A menos, A mais e A menos tem esses percentuais, e aqui abaixo de A menos tem esses percentuais aqui. A diversificação por securitizadoras, então Planeta Sec 20%, OPEA 27%, 1% aqui da Forte, 13% da TruSec, a Bitasec aqui com 10%, Virgo 22% e a Vert com 7%. Então tem uma diversificação boa tanto aqui na parte de securitizadoras quanto na parte de classificação de risco, apesar de que abaixo de A menos a gente tem aí mais do que a metade do patrimônio líquido do fundo. E a exposição setorial, então, um fundo bem diversificado também nesse ponto, então residencial aqui com 19%, 35% com logística, 6% com hotel e varejo aqui 38%, além do educacional aqui com 1%.
Com as garantias reais aqui, a distribuição geográfica bem variada também. Tem vários estados do Brasil, várias cidades diferentes, mas realmente aqui quase metade está São Paulo e região metropolitana, o que é bom porque, afinal, tem vários imóveis de qualidade, tem uma demanda muito grande aqui pela cidade de São Paulo, então faz sentido até, mas de qualquer forma, ele tem garantias reais em vários lugares diferentes, com destaque aqui também para Joinville, com 12%, e Fortaleza, com 9,88%. Bom, os LTVs aqui, como a gente pode ver, entre 80 e 85, 2,4%, entre 60 e 80, 29,7%, entre 40 e 60, 37,3%, entre 20 e 40, 23,9%, e entre 0 e 20, 6,7%. E aqui a taxa por indexador IPCA mais 7,2%, 53% dos CRIs, CDI mais 3,5%, 46,4%, GPM mais 8,7%, 0,5%, e aqui a gente tem IGPDI e pré-fixado abaixo aqui de 1%. E a divisão por duration aqui, então CRIs inflação 4,66 anos e CRIs CDI 3,5 anos. Aqui é a duration do HGCR11 como um todo, tá? A carteira do fundo 4,13 anos. Aqui é a carteira de CRIs do fundo, são vários CRIs diferentes, então eu vou continuar fazendo aquilo que a gente faz normalmente nesses vídeos de fundos de CRIs. Eu vou passando aqui para você dar uma olhada. Caso seja do seu interesse, você pode dar uma olhada ou aqui no vídeo, pausando, ou então dar uma olhada lá no site de RI da empresa, tá? do HGCR11. E aqui para finalizar algumas informações sobre o fundo. Então, ele iniciou suas atividades lá em dezembro de 2009. O escriturador é o Itaú, a administradora é a Credit Suisse, então a CSHG. É um fundo imobiliário de gestão ativa que tem um foco de atuação aqui em títulos e valores imobiliários. O código é HGCR11. Foram 8 emissões de cotas realizadas já. Esse fundo cobra uma taxa de administração de 0,8% ao ano sobre o valor de mercado da negociação em bolsa e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 110% da taxa média de captação em CDI, conforme regulamento. Então é isso por hoje. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos conteúdos que a gente vai publicando por aqui e compartilhe o nosso trabalho aqui com quem possa ter interesse sobre esse tipo de assunto. É isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!